Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Quem vos fala é André Pimentel. Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso o mais rápido possível. Por quê? Porque, abençoados, todas as vezes que nós lançamos um vídeo novo, algo novo, e você aperta o sininho que está aí embaixo e se inscreve, claro, primeiro se inscreve, você é o primeiro a ser avisado. Então, para não perder as mensagens aqui da Graça Pura, nós convidamos você a se inscrever em nosso canal, que também ajuda o canal bastante. Se você está vendo essa mensagem, se você curtir essa mensagem, se você gostar dessa mensagem, você deixa o seu like aí, que também é super interessante isso para o canal. Também, claro, se você amar, então não lhe resta outra coisa a não ser você divulgar isto para o mundo todo, saber que você tem compartilhado coisas que vai mudar a vida das pessoas. Bom, meu nome é André Pimentel, conforme eu falei, sejam bem-vindos à Graça Pura. Você deve estar estranhando, porque hoje geralmente nós fazemos uma live, mas como nós estamos num processo de transição, o que está acontecendo, abençoado? Eu tinha um site no qual a Graça Pura estava inscrita, sendo que a gente paga uma parcela, né? A gente paga mensalidade para usar esse site. Aí ele traz, quando a gente está no chat, a gente coloca o nome, né? Fica tudo mais fácil, porque é só você conectar ali direto lá para o YouTube, que ele faz tudo automaticamente. Então isso estava nos poupando tempo de fazer edição de vídeo. Tudo isso, para quem trabalha com isso, sabe que realmente dá um trabalho. Então nós optamos por essa forma mais excelente, que no caso era esse site, mas ele ficou um pouquinho fora dos nossos padrões. Mas vamos voltar aqui o padrão, que é padrão Graça Pura. Abençoado, então nós estamos nessa fase de transição. Queria muito continuar naquele site, mas não deu, tá? Por enquanto, quem sabe aí futuramente nós voltamos de novo àquela excelência de transmissão. Mas por enquanto, vamos aqui, porque é aqui onde o Senhor tem nos colocado, e damos graças a Deus por isso. Bom, abençoados, eu quero falar que nesta quinta-feira agora, o famoso depois de amanhã, nós vamos estar trazendo uma live no qual nós vamos falar sobre o lançamento desse livro, Maiores Dúvidas Respondidas em Graça. Esse livro é de minha autoria, no qual eu coloquei aqui algumas perguntas em graça que considero as mais pertinentes. É claro que sempre vai ter as mais, porque as mais é aquela que a gente tem dúvida, né, abençoado? Então hoje, se uma dúvida nossa é esclarecida, essa dúvida já não é mais pertinente. Pertinente será a próxima. Então eu estou convidando que você, além de participar dessa live na quinta-feira, que você também participe. Como você pode participar? Lá na comunidade, você sabe que aqui no YouTube tem uma comunidade da Graça Pura, é onde nós colocamos os nossos posts, né? Então eu coloquei lá a chamada para essa live, tá? E eu pedi aos abençoados que escrevessem nos comentários as suas dúvidas. Então eu ia pedir vocês, claro, desde que vocês tenham dúvida, vão lá e coloquem a dúvida de vocês, porque durante a live eu vou estar trazendo as dúvidas de vocês. Isso é muito legal, né? Tô com vontade, assim, a princípio, se o Roberto estiver disponível, vou trazer também o Roberto nessa live. Enfim, tudo isso para que a gente abrilhante mais aí a programação da Graça Pura aqui também no YouTube, tá bom? Então, se você tem alguma questão, alguma dúvida, vai lá e pergunta pra gente lá, e quem sabe a sua pergunta vai ser lida aqui e respondida segundo a graça, o evangelho do reino, tá bom? Se você ainda não adquiriu esse livro, que você faça, porque desta maneira você estará ajudando aqui a gente da Graça Pura a tornar as coisas mais excelentes, as coisas melhores ainda, né? As coisas excelentes, melhores ainda, né? Porque melhorar o que tá bom, a graça faz isso, a graça melhora o que já está bom. Tanto que o ensinamento que nós temos é interessante. Todo o ensinamento em graça, ele vem acrescentar um ponto nessa construção. Então é por isso que o excelente fica melhor a cada dia. E isso é lindo. E já diferentemente do sistema religioso, né? Que lá é o decréscimo. E isso faz parte também do tema que nós vamos falar hoje, tá bom, abençoado? Hoje nós vamos traçar aqui um tema
no qual vamos estar falando sobre os adoradores do diabo. Mas, abençoados, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que essa mensagem, eu não venho trazer aqui o entendimento de religiosos a respeito de adoração de diabo. Porque existe igreja do diabo, existem os adoradores de Satanás. Então isso tudo é religião. Isso tudo também está incluído aí na religiosidade. E de onde saiu tudo isso? Da onde saiu os adoradores do demônio? Onde saíram os adoradores de Satanás? Satanás é um nome bíblico. Saiu de dentro do sistema religioso. Mas eu quero mostrar na graça que quem são os adoradores do diabo. Nós vamos mostrar aqui, dentro da palavra da graça, dentro do evangelho da graça, mais uma mensagem de revelação para as nossas vidas. Então convido vocês, se vocês tiverem aí condições de anotarem os versículos, eu vou estar tentando passar para os abençoados, como a gente sempre fez, sendo que de uma forma mais diferente. Vou ver se eu consigo acertar, tá, abençoado, os versos, para que vocês possam acompanhar melhor, tá? Então vamos lá? Eu quero começar essa mensagem agora fazendo uma pergunta que vai abrir o caminho para esse tema. Então a pergunta é: por que o sistema religioso insiste tanto em purificar a carne? Vocês já perceberam que tudo lá no sistema religioso é para a carne? E que eles dizem que tem cunho espiritual nisso. Mas será que tem? Afinal, o que eles praticam lá dentro? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, porque muitos de nós, como eu, viemos lá do sistema religioso. Vocês sabem o que eu estou falando. Lá tudo é para a carne. Para começar, só para vocês terem uma ideia, quando eles colocam um altar, eles colocam geralmente esse altar acima um pouquinho do nível das outras pessoas. E lá colocam cadeirinhas onde ali sentam, né, o ministério. Então você que está ali sentada no banco, sentado, então você ao contemplar, você olha para o alto. E isso nos dá uma posição de superioridade. Quem está sentado naquele altar passa a impressão de superioridade. Mas é esse o espírito que eles querem impor para as pessoas. Isso tudo é o quê? Carne. Isso tudo é carne. Porque ali, naquele altar, sentam-se o quê? Os homens santos. Sentam-se um mediador, ou os mediadores entre Deus e os homens. Um homem quase infalível. Uma pessoa muito poderosa, uma pessoa santa, uma pessoa que não erra, uma pessoa de bem. Alguém em quem nós podemos confiar. Ou seja, eles tipificam ali como a figura do próprio Cristo. E o fato de estar no alto, conforme eu falei para vocês, significa que aquele ali é maior do que todos. Vocês sentem que tudo isso é para a carne. O sistema religioso está configurado, está baseado na carne. Vejam, abençoados, as suas ordenanças. Vejam quando praticam jejuns. Jejuns praticam onde? Na carne. O que eles dizem que serve o jejum? Eles dizem que serve para sufocar os desejos da carne, que serve para santificar a carne, serve para quebrar a carne. Então, abençoado, você vê que tudo isso, a manipulação dentro do sistema religioso é para a carne. Quando se batizam em água, por exemplo, o que eles estão querendo dizer? Que quando uma pessoa é batizada, ela desce o homem velho e sobe o homem novo. Ou seja, um simbolismo. Abençoado, nós entendemos que a água que nós bebemos, a água que nós tomamos banho, ela não tem condições de purificar o homem interior. Não tem, abençoado. Ela purifica o homem exterior. Quando você às vezes toma um banho, né? Que aí você sai ali, aí você diz assim, olha, tomei um banho aqui que eu tô até com a alma lavada. Mas aquilo ali é para carne. Abençoado, você pode até dizer que isso é um simbolismo. Tudo bem, é um simbolismo.
tá? Mas nunca expressar isso como sendo uma coisa real, espiritual, porque não é. E através dessas coisas, a igreja, chamada igreja, né, as denominações vão se afundando mais e mais em carne, adornando a carne. Então, abençoados, nunca trazer, essa é a verdade, nunca trazer elementos do homem como divino. E nós em graça não fazemos isso. Nós em graça abominamos estas coisas. Mas tudo lá é para a carne, ok? Tudo lá que eles fazem para a carne se fazem sentir-se mais perto de Deus. É isso a ideologia deles. É esse o espírito que permeia os abençoados do sistema religioso. Se formos notar, por exemplo, a subida aos montes, não é verdade? Subiu ao monte é sacrifício. Você chega lá purificado, pagou todo o seu pecado ali na subida. Suas penitências, vigílias, tudo isso é para a carne. Quando alguém dentro do sistema religioso, recebe uma promoção, recebe um bem material, eles glorificam a Deus e dizem que Deus está com eles por conta da prosperidade carnal. Se eles olharem a graça hoje, por isso que muitos deles, inclusive alguns líderes famosos, falaram que a graça é grupo de meia dúzia. Mas glória a Deus que esse grupo de meia dúzia está se multiplicando. E nós aqui não estamos atrás de prosperidade carnal. Entendemos que a prosperidade carnal, ela é necessária, ela vem, mas ela quando vem, ela vem na medida perfeita, completa para nós. E nós não precisamos achar que somos mais com Deus ou menos com Deus por conta disso, ok? Então, abençoados, depois de compreender um pouco dessas práticas dentro do sistema religioso, que não tem nada a ver com o espírito, porque tudo lá é para carne, então passamos a entender por que o sistema insiste tanto em adornar, em adorar ao diabo. Porque lá na bem da verdade, lá no sistema religioso, o que eles fazem é isso. Eles adoram a carne. Eles se relacionam em carne. Eles veem Deus segundo a carne. Então, abençoado, quando essas pessoas seguem a um líder religioso, por exemplo, tem gente que só gosta, por exemplo, de ser orada por aquela irmã. Dizer que aquela irmã ela é mais poderosa do que as outras. Olha, eu gosto de ser orado pela irmã Gomercinda, porque a irmã Gomercinda, ela é uma benção. Eu só vou ao culto do pastor fulano de tal, porque ele é melhor que os outros. Eles chegam a expressar isso, né? E através das suas ofertas, seus dízimos, abençoados, só pensam numa coisa, barganhar com Deus. Querem bênçãos carnais, porque senão dizem que saem da igreja e ainda até brigam com Deus e queimam a Bíblia. Eu já vi muita gente falar isso. Então chegamos à conclusão que o sistema, ele adorna a carne. Ele adora o diabo. E sem saber que estão adorando. Aqui começa a revelação de Deus para as nossas vidas. Vamos começar esta mensagem, vamos começar esta revelação, né, mostrando o que habita na carne. Vamos mostrar agora o que habita na carne. Mas antes de mostrar as obras da carne, eu quero te mostrar isso aqui, olha. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, botei direitinho, tá aí, tá para vocês verem, acompanhado, que diz assim, olha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa segunda parte aí eu quero que vocês prestem atenção, que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ela foi acrescentada pelo sistema religioso. Ela não se encontra lá no grego, onde foi escrito o original. Não existe esse complemento. Mas tudo bem, querem deixar o complemento aí? Vamos lá. Abençoados, definitivamente o sistema religioso não entende esse verso. Eles leem a parte A. Não é verdade? Eles leem, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se parassem aí, sem a parte B, independentemente de ter a parte B, eles falariam o seguinte, o pastor leria esse verso no começo do culto, e no final ele falaria, olha, até domingo que vem, mas cuidado com o pecado.
Cuidado para não ser condenado. É assim que eles agem. Mas está aí. E eles se agarram aí. Olha, não há condenação? Quantas vezes eu já ouvi isso de alguém do sistema religioso? Você fala que não há condenação, André? Mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem anda segundo a carne? Somos nós em graça ou o sistema? Então, abençoado, eles se agarram nisso. Aí diz o seguinte também aí, olha. Para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão em Jesus Cristo. Não é para os que estão em Jesus de Nazaré. Mas, André, tem diferença entre Jesus de Nazaré e Cristo Jesus? Claro que tem. Abençoado, o primeiro ficou em carne. O segundo, abençoado, o segundo, ele é do Espírito, aquele que ressuscitou para os mortos. Só que o sistema fala logo o seguinte, que não anda segundo a carne, né? Olha, não é assim não. A pergunta é, conforme eu te falei, quem é que anda segundo a carne? Eles mesmos. Vamos ver agora Romanos capítulo 8, versículo 2? Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz aí, olha, Romanos 8, 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, atenção, não é Jesus Cristo, não é Jesus de Nazaré. Aqui está dizendo porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, então o sistema passa longe disso, porque o sistema religioso é sabido por todos que pararam antes da cruz. Eles estão ainda antes de Jesus, estão com Jesus de Nazaré antes da cruz. Por isso que ceiam, batizam, por causa disso. Fazem a ceia, né? Aqui é a Páscoa. Só que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus ressuscitado me livrou da lei do pecado e da morte. Esse verso está bem claro para nós. Está muito claro. A lei do Espírito de vida, a lei da graça, a lei de Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Da lei de quem? De Jesus de Nazaré? Não. Sim, né? Bem da verdade, sim, né? A lei de quem? A lei de Jesus de Nazaré. Porque o ministério de Jesus de Nazaré foi um ministério onde havia trevas. E teve que cumprir tudo o que a lei dizia. E o que a lei dizia? Na época de Jesus de Nazaré, não faças, não toques, não manuseies. E quem faz isso hoje, faz para a carne. O sistema religioso. Por isso que são adoradores da carne. São adoradores do diabo posto, que é a carne. Porque estão seguindo a Jesus de Nazaré. Vamos agora ler Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: porquanto, olha aí, o que era impossível à lei, era impossível, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne de pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, Paulo, a enfermidade da carne, por causa da enfermidade da carne, Paulo, você está dizendo que era impossível de cumprir a lei na carne? É isso, Paulo, que você quer dizer? Então, o jejum da lei, o batismo da lei, o dízimo da lei, o simbolismo da Páscoa da lei, tudo isso era impossível de cumprir, Paulo? É isso que você está dizendo, Paulo? Por que, Paulo? Por que era impossível cumprir isso, Paulo? Por causa da enfermidade da carne. A carne estava e ainda está e estará enferma. É por isso que você não deve cumprir as coisas na carne para agradar a Deus, porque você não vai estar agradando a Deus. Então você está trazendo essa revelação para as nossas vidas, Paulo? É isso que você está dizendo? Você está dizendo que a carne está enferma? Então, como foi sarada essa enfermidade, Paulo? Como é que foi sarada essa enfermidade da carne, Paulo? Deus, enviando o seu Filho em semelhança do pecado, condenou o pecado na carne. E deu vida ao seu Espírito. Vocês estão entendendo?
só foi possível devido à ressurreição do Espírito. É por esta razão que a carne continua enferma. Por isso que você não pode aperfeiçoar o que nunca vai ser aperfeiçoado. Então, Paulo, o pecado está condenado na carne? Não há absolvição para ele, Paulo? É isso que você está dizendo? Sim, é isso aí. E tem um detalhe, foi para sempre. Então, Paulo, o que faz o sistema religioso quando, lá em seus cultos, eles lembram o pecado? O que é, Paulo, isso? É porque lá a carne ainda está viva. Eu falei isso lá com os discípulos de Jesus de Nazaré. Eu insistia com eles que essas ordenanças são para a carne. Ficou depois da cruz. Ficou antes da cruz. Ficou morto na cruz. Então, Paulo, você deve ter muito trabalho, hein? Então, Paulo vai falar assim, olha, nem te falo como eu tive trabalho lá. Então, abençoados, se a justiça da lei foi cumprida por alguém, e esse alguém foi Jesus de Nazaré, então eu posso confiar nessa justiça. Sim ou não? Eu posso confiar nessa justiça, Paulo? Sim. Pode, André. Porque Jesus foi impecável na lei. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4, que diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Foi por isso que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E tem um detalhe. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E andar segundo o Espírito não é andar praticando as obras da carne, ok? Mas sim confessando a justiça de Deus. Confessando e falando a graça. Falando e confessando das benesses do sacrifício de Cristo. Porque quem anda se justificando na carne não está em Cristo, e sim na carne, e sim no diabo. E quem é a carne, Paulo? A carne é opositora de Deus, inimiga de Deus. O próprio diabo, Satanás, a carne é inimiga de Deus. Então, se você, meu irmão, vive praticando as obras que te ensinaram lá no sistema religioso, como jejum para se purificar, batismo em água para mostrar que o velho homem foi enterrado, né? A ceia que lembra a morte de quem está vivo, isso que você está fazendo é blasfemar contra o Espírito de Deus. E isso te torna um inimigo da cruz de Cristo, um Satanás, um adorador de Satanás. É isso que esses rudimentos fracos e pobres da igreja, hoje posta aí como igreja, ela faz para nós. Vamos agora ler Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5 está aí na tela para vocês, está tudo direitinho, né? Ainda bem, estou aprendendo rápido. Diz assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para quê? Para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Paulo, então você está querendo dizer com esse verso que aqueles que se inclinam a se justificar a Deus através da sua carne, na realidade, eles são segundo a carne. E que não tem nada a ver aqueles que são segundo o Espírito. É isso aí, André. E tem mais, olha. Romanos 8,6 diz aqui, olha. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos informa desta linda maneira. Por quê? Por quê? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, abençoados, tentar se justificar com Deus pela carne gera morte. Por isso que no sistema há muitos que estão doentes. Não parecem. Parece que está tudo bem, mas são sepulcros caiados. Veja o que está acontecendo hoje, e isso é notícia no Brasil todo, não estou aqui inventando. O Ministério Público acusou a deputada Flor de Lis, uma conhecida evangélica, formalmente, como a mandante da morte do seu marido.
Algumas pessoas aí estão dizendo que ela fez porque ela não queria se separar, porque separação é uma coisa do diabo. E matar. Então, abençoado, isso mostra o nível que estão em carne. Hoje, o que mais se vê dentro do sistema religioso são pastores que estão tirando a própria vida. Mas por que isso, André? Por que acontece isso? Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7, que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você está vendo aí? Você quer aperfeiçoar a sua carne? Você quer santificar a sua carne? Saiba de uma coisa, é inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque se inclinar para as coisas da carne, abençoado, te torna inimigo de Deus. E o inimigo de Deus é o quê? É o opositor. É Satanás, é o diabo. Então Paulo está nos mostrando onde estão estas obras. Porque lá no sistema nos ensinaram que o diabo, aquele ser que é mau, né? E eu pensava que isso estava no ser diabo e não em mim, quando eu estava lá. Então Paulo mostra que não, olha, não é assim, não é desta maneira. Mas antes de mostrar isso, eu quero deixar aqui para os abençoados, Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse verso que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz: porque a carne cobiça contra o espírito. Então a carne é o inimigo. A carne é o opositor. A carne é o Satanás. A carne é o diabo posto por Adão. Porque a carne, não por Adão, mas pelo que ele fez. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, abençoado, a carne, ela é opositora de Deus. E lá no sistema religioso, o que fazem? Adornam o inimigo de Deus. Quem é o opositor de Deus? Segundo a Bíblia, é Satanás. A palavra Satanás quer dizer isso, opositor. É por isso que no ministério do Espírito não se aceita o que você faz na carne. E o que é o ministério do Espírito, André? A graça. Por isso que a carne, ela é inimiga de Deus, porque ela não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mesmo sendo bonzinho, mesmo não pensando em maldade, mesmo praticando boas obras, sim, ela continuará sendo inimiga de Deus, opositora, continuará sendo Satanás. E não há como adornar. Com a carne, entramos com conhecimento. Somente o conhecimento te livra da carne. Esse é o corte. E nós temos, abençoado, que confessar a palavra da justiça. E só podemos confessar se ouvirmos. E ouvir a palavra da graça. Palavras iguais a essa. É um alimento perfeito para o teu espírito. Aqui nós estamos te dando conhecimento, lidamos com conhecimento. Você tem que se conhecer. Você tem que conhecer no que você está vestido. E se você não souber disto, vai ficar igual ao sistema religioso, adornando Satanás. Achando que as práticas da lei te justificará perante Deus. Achando que um jejum vai te purificar. Achando que uma ceia vai te colocar em comunhão com Deus, porque é a mesa do Senhor. Muito pelo contrário, você está anunciando a morte de quem está vivo. Você vai se batizar achando que a água vai te purificar, mas apenas a sua carne vai tomar um banho. Agora, o que te justifica, meu amigo, é a fé. E a fé é crer no que Cristo fez. Isso é o corte. A fé é crer no que Cristo fez. Jesus jejuou?
Sim, jejuou. E por que ele jejuou? Por que Jesus jejuou? Para cumprir o que a sua carne nunca cumpriria. E o que você deve fazer agora? Imitar Jesus de Nazaré? Não! Porque se você imitar Jesus de Nazaré, você estará na carne. Mas André, Jesus de Nazaré falou para a gente imitar isso. Como você imitar ele? Como você explica isso? É fácil, abençoado. Jesus falou para aquele tempo. Naquele tempo que Jesus de Nazaré viveu, ele estava encerrado, limitado a um tempo. E qual era o tempo que Cristo vivia, que Jesus vivia? O tempo da lei. Jesus estava em carne, em corpo de semelhança de pecado igual ao nosso, e ele estava submetido àquele tempo. Estava submetido à lei. E não podia ser o contrário, porque ele foi o cordeiro, ele foi o nosso substituto. Então, naquele tempo, ele era referência de como cumprir a lei. Por isso que ele falou, imitem a mim. Porque ele era referência. Mas depois Paulo veio e disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu vou colocar o versículo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Está aí, para que os abençoados acompanhem. Por isso que Paulo é o único que sabia imitar a Cristo ressuscitado. Foi por isso. E Jesus de Nazaré falou quando ele estava em carne. Então, se Paulo estava falando tudo isso, por que então a religião continua se baseando na carne para se justificar? Abençoados, isso é uma afronta. E o único que causa afronta a Deus é o inimigo. E sabe quem é o inimigo de Deus? A sua carne. Essa que você tanto adora. Esse é o diabo posto. Esse, quem adora a carne, adora colocar a carne em santidade, achando que ela vai submeter a Deus. Abençoado, você pergunta a qualquer religioso, ô abençoado, vem cá, onde fica o reino de Deus? Ele vai apontar, ó, o reino de Deus fica lá no futuro, ruas de cristais, cachoeiras de águas límpidas, passeios em girafas, andar com leões do lado e viver eternamente em descanso. É isso. Essa é a visão do reino de Deus para os religiosos. Isso, abençoados, é uma visão da carne, visão do diabo, que tudo coloca na visão humana. Abençoados, o reino de Deus é na sua mente. Se dá na sua mente. Só se pode entrar no reino de Deus com a mente, com o espírito. E se estabelece o quê? Através de conhecimento. Vamos ver as obras da carne agora? Vamos agora ver lá, Gálatas capítulo 5. Mas antes, vamos ver os frutos do Espírito. E notem que nenhum dos frutos do Espírito pode ser alcançada por esforço humano. Pois foi nos dado e temos somente que ativá-lo e viver por eles. Gálatas capítulo 5, versículo 18, que começa a falar sobre os frutos do Espírito. Gálatas 5,18, está aqui. Vou colocar para os abençoados acompanharem, está aí. Mas se sois guiados pelo Espírito, já começa Paulo a falar isso, não estáis debaixo da lei. Abençoado, por quem você é guiado? Pelo Evangelho do Reino? Pelo próprio Espírito de Deus ou pelas obras da carne? Você não tem que se submeter a qualquer entidade dessas aí, que dizem ser pastor, apóstolo, né? E que você tem que ficar debaixo da cobertura espiritual desses homens. Abençoado, isso é coisa do diabo, de carne humana. Nós estamos submetidos à cobertura espiritual do Espírito de Deus, que é a palavra da graça. É claro que quando nós estamos pregando, quando nós estamos falando acerca do reino, nós entendemos e nos submetemos àquele entendimento, mas nunca ao homem. Porque o homem calou a boca, saiu dali, é homem. Mas o ensino continua dentro de você e você está submetido o quê? Ao conhecimento, que é o próprio Deus. Gálatas agora sim, Gálatas 5:22, quando Paulo começa a falar dos frutos do Espírito.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança. Abençoados, veja se alguma coisa dessas aí se obtém através de esforços carnais. Nenhuma deles. O amor de Deus está em nossos corações, corações e mentes. Porque antes estávamos mortos e Ele nos deu vida por amor. Estávamos segundo o caminho da religião e adorando também ao diabo, mas Ele com amor nos fez conhecer o seu santo evangelho. E Ele nos deu isso como fruto do Espírito. Isso não se alcança por esforço. O fruto do Espírito Santo abundou em nossas vidas, que nos tirou de lá, de onde estávamos. E isso nos trouxe o quê? Gozo. Porque não foi através de qualquer afanação humana. Não foi através de qualquer sacrifício humano. Não foi através de qualquer preocupação. Isso veio para nós do pleno entendimento de conhecer o mistério de Deus Cristo. Nos deu a paz. Isso é a prova que estamos no reino de Deus. Porque o reino de Deus é o quê? Paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Abençoados, nos trouxe tantas outras coisas como longanimidade. Sim ou não? Nós não somos longânimos hoje? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Para lidar com quem? Com as obras da carne. Para lidar com quem? Com o diabo posto. Nós sabemos tratar isso. Eles lá não. No sistema religioso, eles adornam o diabo. Abençoados, e contra estas coisas, não há lei. Contra o amor, a longanimidade, mansidão e temperança, não há lei. Não entra carne e sangue. Não é através dos esforços meramente humanos e diabólicos. E essas coisas não poderiam nos trazer a paz que nos traz. O jejum é incapaz, a ceia é incapaz, as vigílias são incapazes. Mas estas coisas foram alcançadas por causa do dom. Existe um dom que já está em nós, dado por Cristo antes da fundação do mundo. Vamos ver que dom é esse? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos. Não é por obra não, André? Não. Pela graça sois salvos. Ah, eu pensei que fosse. Por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom. É dom. É dom. É dom de Deus. É dom de Deus crer no que está escrito e confiar, somente confiar, porque não dependeu de nós. Se tivermos uma postura diferente desta, estaremos entrando no campo da carne. E no campo da carne é o campo do diabo. É dom de Deus, está aí escrito. E dom de Deus, o que é, André? É crer no que está escrito. Sem duvidar, confiar. Ainda que você pegue esse versículo e vá mostrar para o teu pastor lá, e você fala assim, não, eu prefiro ficar com o que está escrito. Porque um pastor, qualquer entidade dessas aí, não pode ser maior do que aquilo que está escrito. É dom de Deus. E depois Paulo completa no versículo 9, que diz assim, olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, a gente ao olhar para o sistema religioso, nós vemos o quê? Eles se gloriando na carne. Eles adornando a carne. Eles se comportando na carne. Eles dizem que comportamento é padrão de salvação. Eles estão dizendo que as coisas do mundo, as coisas da terra, as coisas humanas, o opositor, a carne, o diabo, é o que te justifica perante Deus. Lá eles se acotovelam. Uns querendo ser melhores que os outros, querendo aparecer para o pastor. Um puxando o tapete do outro. Uma verdadeira competição
para mostrar quem é mais poderoso que o outro, ou quem é mais abençoado que os outros. O irmão mora um casarão, a irmã mora numa choupana, a irmã está precisando orar mais. Olha, é diabo que tem aí, hein? Abençoados, e nós que estamos no ministério do Espírito dizemos o quê? Consumado está. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22, deixa eu ver se é esse, ao versículo 23, é isso mesmo, está aqui. Ou seja, 23 a 25, desculpa. Contra estas coisas não há lei. Contra o quê? Os frutos do Espírito. Não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Agora, andar em Espírito, hello, outro corte, não é andar pensando nas coisas celestiais, nas coisas segundo o sistema religioso, nas coisas do mundo, né, das coisas do mundo, do reino de Deus, pensando nos céus, pensando no Espírito. Não é isso. Você crê, abençoado, é crer no que está escrito. Isso é andar em Espírito, crer no que está escrito. Por quê? Nós cremos, por isso falamos. E se falamos, colocamos em prática. E se colocamos em prática, é o Espírito Santo na nossa vida. Por isso que a graça é o Evangelho do Espírito, o ministério do Espírito. Então creia, abençoado. As nossas paixões e concupiscências estão crucificadas. Está dito aí. Não está escrito? Se está escrito, o que você faz? Eu creio. Aqui está dizendo que Cristo crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora, veja como o mundo anda. Veja como andam aqueles que estão no mundo. Olha aí. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Estamos encerrando. Gálatas capítulo 5, versículo 26, que diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está aí o ministério da carne. Lá andam na carne, se comunicam em carne, ou seja, estão aí, todos eles armados até os dentes com as obras da carne, adornando a carne, adorando ao diabo. Porque lá, quando eles estão bem comportados, segundo a carne, eles estão mais perto de Deus. Mas na realidade eles estão adornando o diabo, porque fazem sem entendimento. E vamos finalmente falar sobre as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, para nós encerrarmos. Porque as obras da carne são manifestas. Aí você conta as obras da carne manifestas. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. André, você está falando de onde? Da minha igreja? Não, pessoal, calma. Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aí, abençoados. Por que eles não herdam o reino de Deus? Porque vivem desta maneira, se justificando a Deus através das obras da carne. Mas que nós em graça, isso também quer dizer que nós em graça, isso não significa que nós em graça nunca iremos cair em alguma situação dessa. Porque a carne, abençoado, ela tem as suas coisas. A carne tem as suas armadilhas. Vamos sim. É impossível viver uma vida aqui sem que você tropece, sem que você erre. Mas a diferença é o seguinte, sabe qual é a diferença? É que quando a gente falha, nós temos uma limpa consciência com Deus. E o sistema não. André, o que é limpa consciência? É isso, olha. Apesar de tropeçar, não somos os tropeços desta vida. Que não andamos em condenação de pecado.
ou pensar que Deus está fazendo um juízo para a nossa vida, o juízo de Deus, ou de perdição eterna, porque lá no sistema, quando um abençoado cai na trampa do diabo, da carne, muitos até tiram suas vidas, ou vivem uma vida de miséria. Abençoados, nós entendemos que aquela situação em que nós tropeçamos, nós vamos aprender com ela. E isso, quando nós aprendemos, nos traz um benefício. Você sabe qual é o benefício que traz? É de ser um homem e uma mulher melhor para a sociedade. É isso. Sabemos distinguir que foi a carne e que aquilo nunca anulará o que Cristo fez por nós. Isso é trazer uma limpa consciência. Essa é a diferença. Então, queridos, nós chegamos ao fim dessa mensagem e eu quero deixar aqui para os abençoados mais uma mensagem do governo de Deus, mensagem essa que sempre será um corte para as nossas vidas, porque muitos hoje estão chegando em graça, muitos vão chegar em graça. Então eu tenho sempre algo a dizer para você nessas mensagens. Se você escutou essa mensagem até o fim, não foi em vão. Não foi em vão. Porque Deus marcou esse encontro contigo antes da fundação do mundo. E que as coisas pode até parecer não fazer sentido agora, em graça. Porque foi muita religiosidade, abençoado. Eu entendo quando os abençoados vêm do sistema religioso, é muita religiosidade. A carne está exaltada. Muita coisa foram jogadas em cima de nós. Um véu muito denso. E muitos ainda carregarão por vários e vários anos esse véu. Mas creia que como nós alcançamos esse conhecimento, sabemos também que você pode alcançar. E eu me ponho à disposição para explicar melhor o que é o Evangelho do Reino, o Evangelho do Espírito Santo. Saiba como devemos proceder no ministério de Cristo Jesus, no ministério do Espírito. E não é adornando a carne através de obras infrutíferas da lei e que era para ficar lá na lei. Mas que, infelizmente, esses homens trouxeram toda essa informação judaica para os dias de hoje. É por isso que quando você erra, ao invés de você ter uma limpa consciência, te traz uma má consciência. E isso eu sei que está afetando a sua vida. Se você veio a um canal como este, é porque Deus está começando a te libertar de ser um adorador do diabo e passar a ser um louvador do ministério do Espírito. Faça contato conosco através do WhatsApp. Eu terei o maior prazer de conhecê-lo. Graça e paz e até a próxima mensagem. Talvez alguém diga, você ainda precisa pagar algum preço para ter a vida eterna. Mas isso não é verdade. Todo escrito de dívida foi pago e foi rasgado pelo nosso Pai. E hoje nós podemos confessar, nós podemos repetir a confissão que o véu fez lá na cruz. Assim é. Está consumado. Tudo está feito. Sacrifício perfeito. Nada pode mudar. Está consumado. O preço já foi pago. O boleto foi rasgado. Nada pode me abalar. Estou em Cristo.
livre pra voar nas asas do Espírito. Em graça vou reinar como filho do Rei, como filho de Deus, como anjo revestido de carne. Eu vou viver os melhores dias, os melhores dias eu vou viver.